Começa agora mais um podcast com Iago Oleiro. Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Bacana? Mais uma vez, mais uma semana abençoada. Estamos junto aqui no Nossa Vila Podcast. Mais um canal de informação. Uma informação de qualidade. Informação esta que é pertinente para a vida de vocês aí que está ouvindo. Pessoal de Paranaguá como um todo. E hoje nós estamos aqui com o nosso amigo João. João faz um baita de um trabalho com a juventude, com a criançada, é o idealizador do projeto 5C. Nós fizemos um convite aí para ele e ele ativamente se dispôs para estar com a gente aqui, passando um pouquinho da sua perspectiva, das suas dificuldades, né, de tudo que ele viveu, né, de todo esse conhecimento que ele adquiriu e que pode contribuir e continua contribuindo com a comunidade aí. Então, boa noite. Tamo junto, Iago. Obrigado pelo convite, pela presença aí. Vamos ter uma noite bem bacana aí, um bate-papo bem legal. Então tá, João. Para o pessoal saber o que é o 5C. Vamos lá. Rapaz, eu digo que o 5C salvou minha vida, né? Então, hoje em dia, quando eu vejo um jovem, um adolescente se perdendo, né, perdendo sua vida, eu falo que poderia ter sido eu. E aí eu relembro que os 5Cs estavam comigo lá na infância, que me fizeram buscar outros rumos. Então minha perspectiva não era passar dos 18 anos e estou eu hoje aqui falando contigo, falando com a comunidade de Paranaguá, falando com essa criançada diariamente para que elas consigam ao menos chegar aí onde a gente chegou. E os 5Cs surgem de uma dor e que se transformou nesse amor aí há mais de 7 anos, recebendo a criançada lá na área da casa dos meus pais, com mais de 30 oficinas. Então espero que dê tempo da gente falar um pouquinho de cada uma delas aqui, e que hoje atingem por ano 2.000 crianças nas escolas. Então começou com 8 crianças tendo aula de violão e hoje são mais de 2.000 crianças que têm contato com esses 5Cs, com esses 5 valores, que eu também espero explicar um pouquinho de cada um deles aqui. Legal. Eu só queria entender, no início você falou que dos 18 anos, bem lá atrás, esse 5C ele já começou a se apresentar na sua vida. Como é que foi essa relação? Como é que foi esse contato com o 5C? Rapaz, meu pai sempre disse assim, lá na infância, né? Busque conhecimento, porque é a única coisa que não tiram de você se você não quiser. E também é uma das únicas coisas que vai fazer você ter um futuro melhor do que você já tem hoje. E o nosso primeiro C é o C de conhecimento. E isso foi o que me fez enxergar não só a minha realidade, mas outras realidades de outras formas. Então, quanto mais conhecimento eu adquiri na minha vida, mais eu fui entendendo, né, o meu lugar no mundo, a minha posição, o que se passava no meu bairro, na minha comunidade na época. Então você imagina aí, há 30 e poucos anos atrás, como que não era a minha quebrada. Eu costumo falar que o Parque São João, lá na quebrada onde eu nasci, há 30 e poucos anos atrás, era a quebrada de Paranaguá. Então, o que hoje acontece em alguns bairros, acontecia muito lá na minha adolescência, com 11 para 12 anos, e aí você fica se perguntando, cara, o que eu estou fazendo aqui? Será que eu me envolvo? Será que eu vou para cima também? Será que esse ódio no peito aí é motivo de eu me envolver também e cair nessa? Mas aí vem o conhecimento, e aí quanto mais você estuda, mais você sabe, mais fácil você consegue se afastar daquilo que vai te fazer mal, porque a gente sabe que vai, uma hora ou outra a cobrança vem. E esse contato com o projeto social é desde quando? Desde 2015. Mas eu costumo dizer que os 5Cs estão comigo desde sempre, porque... Uma filosofia. Você trata como uma filosofia de vida. Filosofia de vida. Quando a gente funda o 5C, eu resgato o C de conhecimento na minha infância, né? E de como foi uma saída para mim, eu imagino que seja para as próximas gerações também.
Então, quanto mais conhecimento essa piazada tiver, quanto mais elas aprenderem, e aí não estou falando só do conhecimento acadêmico, não, da escola, de sala de aula, conhecimento de rua, conhecimento da vida, conhecimento hoje na internet está tão fácil buscar conhecimento, né, cara? Você tem várias possibilidades. Então, quanto mais conhecimento, mais fácil dessa criançada ter melhor discernimento lá no futuro. Então, em 2015 eu faço essa autorreflexão. Assim, o que me fez na infância, na minha adolescência, me desviar de um caminho ruim para mim? O ser de conhecimento foi o primeiro. Uhum. Né? Então, a gente até escreveu depois no livro, com detalhes, assim, por que o ser de conhecimento é tão importante na minha vida, tanto na escola quanto o conhecimento que a gente buscou com os mais velhos, né? Então, eu sempre fui de ouvir muito os mais velhos e de sentar e conversar, bater papo por horas para saber a experiência da pessoa e falar, putz, eu posso aprender com aquela pessoa sem necessitar bater a cara na parede ou sofrer, né, antes de fazer alguma ação, de tomar alguma atitude. Eu acredito que falta um pouco disso para a nossa juventude hoje em Paranaguá. É de aprender mesmo com a nossa cultura, com a nossa história, com os nossos mais velhos. Então a gente tem um pouco do tempo, o tempo que passou, esse tempo que passou, o que eu analiso hoje da juventude é que ela perdeu um pouco do respeito, vamos dizer, não digo a maioria, não estou dizendo totalitariamente, mas acho que a criançada hoje, não digo a criançada, os jovens mesmo, 18, 20, sabe? Tem famílias, né, que infelizmente não dão uma condição, não digo uma condição filosófica, mas trabalhar suas virtudes, seus preceitos, fazer com que a criança saiba se comportar, saiba dialogar, saiba entrar e sair, né, tenha alguns costumes tradicionais, porque tem gente que hoje que fala que seguir costume tradicional é cafona, não é? Eu acho que era uma maneira muito interessante de você viver bem e com o próximo, né? Você seguir umas determinadas tradições. Mas enfim, hoje a criançada, de fato, ela tá dispersa, sabe? É o que a gente estava conversando antes, né? Hoje para você conseguir conquistar uma criança e trazer essa criança, eu digo uma criança que eu falo entre 14, 16, 18, 20, até 20 já é um jovem, né? Mas como é difícil, né? Pra gente conseguir trazer esses jovens para cá, porque hoje o mundo está repleto de coisas que também são interessantes na visão dela, né? Sim, então o que você põe, quando você vai pôr na balança assim, o que é bom, né? Para a pessoa reter conhecimento, ficar assistindo vídeo o dia inteiro, né? Ficar jogando jogo o dia inteiro, jogar futebol o dia inteiro, ou abrir um livro, mas que faça os dois, um esporte e estude ao mesmo tempo. O que você acha isso? Eu sempre acredito que tudo que é exagerado, né, é demais para a vida da criança e mesmo da gente, assim. Então, se a criança hoje só joga futebol, por exemplo, a gente sabe que o percentual de um adolescente, de uma adolescente se tornar um jogador profissional hoje é 5, 10%. Nossa. E desses, apenas 1% ganha dinheiro com isso. Então, se um adolescente, uma adolescente hoje só joga futebol, ele pode se tornar frustrado daqui a um tempo, porque é exagerado fazer só aquilo. Ele cria perspectiva naquilo tão grande que quando vê que não dá certo, o cara não sabe o que fazer depois. Aí ele fica perdido. Tipo, não dei certo como um jogador de futebol. E aí, vou fazer o quê? E o conhecimento te abre a mente para isso também. Então, se eu não for jogador de futebol, quais minhas outras possibilidades? O que eu vou querer da vida, né? Então, hoje é muito possível se ganhar dinheiro com videogame também. Sim. Né? Não só produzindo game, não só jogando, mas tem várias possibilidades de ganhar dinheiro com videogame. Porém, só isso também deixa a pessoa alienada do mundo, né? Então, pode ser que por um tempo ela ganhe dinheiro, mas e quando for falar numa roda de conversa com os amigos sobre política, sobre outro assunto, né? Então, eu percebo hoje que essa habitolação, veja só, que essa habitolação de se habitolar num assunto só é perigoso também para a juventude, né? A gente falou um pouquinho do respeito, e aí além dos 5 Cs, o primeiro que eu falei do conhecimento,
eu tinha muito medo do meu pai. Então eu acho que o respeito também entra um pouco nisso, assim, de que hoje algumas crianças, alguns adolescentes, eles não têm medo de nada mais, né? Eles não respeitam pai, mãe, tio, tia e tal. E aí eles acabam fazendo o que querem. Então quando lá atrás, na minha adolescência, além de eu ter esse exemplo do meu pai falando, busque conhecimento, eu tinha muito medo dele. Que se eu usasse qualquer tipo de droga, eu sabia que ia apanhar e não ia ser pouco. Aí a gente tá falando de uma outra realidade, né? Porque hoje em dia você não pode espancar, você não pode bater. Então tem toda uma legislação que protege a criança, eu concordo com essa legislação, mas a gente deveria, né, ter um pouco mais de medo dos nossos pais, dos nossos... Medo, respeito, né? Então... Eu, particularmente falando, eu apanhei até meus 16 anos. Então, assim, acho que tu não era um santo e eu também não era um santo, né? Moleque, cara, qual moleque que... Época de pipa, eu corria no telhado dos outros, até de pipa, quebrava a telha à vontade, olha, é coisa incrível. Daí chegava em casa, tomava uma surra. Mas eu não tô reclamando. Isso aí eu acho que me fez eu ter limites, me fez eu saber lidar com muitas coisas, né? Ter esse discernimento agora, né, de quando adulto, né? E poder chegar na fase adulta. Eu acho que o principal é isso, assim, pra criançada, pra juventude. Também, mas meu pai, ele com 12 anos já morava em São Paulo praticamente sozinho. Então não teve pai e mãe presente assim nesse sentido também. No caso dele foi a vida mesmo que deu porrada. E os anjos, né? Como eu sempre digo assim, a gente sempre tem anjos na nossa vida que a gente precisa escutar. Então ele ouviu pessoas mais velhas, ele ouviu pessoas mais experientes e teve bons exemplos durante a vida dele. E optou, né? Eu não vou seguir mau exemplo, eu vou seguir bom exemplo. Isso me deu uma bagagem maior. Para hoje ser um pouquinho desse bom exemplo para a piazada. Então, mesmo com uma desestrutura familiar, um bairro que não é tão bem visto, porque eu digo que tem muita coisa boa no Parque São João, e sempre teve, né? E lá é minha quebrada, e talvez algumas pessoas não cheguem próximo ao Parque São João pelo histórico, pela fama que já tem. Trazendo em números, o Parque São João hoje é o quinto com o maior número de registro no Conselho Tutelar. Então a gente não tem essa noção do quanto o nosso bairro era visto. Porém, eu trago esses bons exemplos para que a piazada, mesmo sem estrutura familiar, olhe e fale assim, putz, cara, tem alguém olhando pela gente, tem alguém olhando pela comunidade, que é também um dos nossos valores, né? Então, além do conhecimento, e antes de falar do ser da comunidade, acho que aí vale a importância de falar do ser da cooperação. O mundo está carente hoje, a minha visão, de um cooperar com o outro. Existem movimentos dessa cooperação, mas a gente vê muito politizadas as relações e de muito interesse. Então é difícil receber um convite assim que nem o nosso, do tipo, cara, vamos lá, vamos conversar sem falar de política, sem ter interesse. Não, sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca. Vamos cooperar um com o outro. É muito difícil hoje no dia a dia. E é algo que eu tive muito na infância. Então, na minha adolescência, não só as famílias cooperavam umas com as outras, mas a gente cooperava um com o outro. Pra ter uma ideia, eu com 10 para 11 anos, a gente, grupo de molecada, limpou o terreno e fez o próprio campo. Então hoje eu vejo que falta um pouco disso para as coisas darem certo, assim. Essa cooperação do morador com o morador, do vizinho com o vizinho. Se preocupar, né? Se preocupar com esse futuro, né? Então o segundo C de cooperação remete também a essa minha infância de que, tipo, cara, eu sempre tive essa coisa de um ajudar o outro. A gente se reunir final de semana, churrascão e tal, em torno do campo, para que a gente conseguisse, através do esporte, tá fazendo coisas boas, né? E o que você acredita? Você acredita que o mundo está se tornando um pouco individualista? Sim, cara, eu imaginei que no pós-pandemia a gente retornaria melhor como sociedade, né? E a gente
viu vários exemplos a nível nacional, mundial, quase entramos em guerra mundial aí por individualismo, por querer tomar o que é dos outros. Então, como sociedade num todo, eu enxergo sim que a gente tem essa dificuldade. Mas eu acredito e sou entusiasta do cooperativismo, da cooperação mútua, e de que isso é o que vai transformar o nosso mundo num lugar melhor. Então, eu, além de acreditar demais na cooperação, eu vejo essa luz no fim do túnel aí, né? De que apesar de todas as mazelas que estão acontecendo no mundo, em Paranaguá, a gente sabe que não está fácil a nossa cidade, mas que esse senso de cooperar um com o outro vai fazer transformar a nossa realidade. Para tudo, né? Eu Seja acredito pra demais. tudo. Acredito demais. Sozinho a gente não consegue chegar a lugar nenhum, né? Seja no trabalho, seja... Fala, Nelson! O Nelson tá aqui com a gente. Segurinha. Tá comigo? Vai dar um recado pra galera que estão sintonizados aí com a gente. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Vamos lá, tem O notícia. papo tava bem intrínseco. Vamos lá, pessoal, manda um abraço pra galera. De Santiago curtindo a gente. eu puxar o com certeza celular aqui. lá na entrada da praia também. A Mari Miuá, minha namorada, curtindo lá na Vila Araçá. Temos também a Cleo Dias lá em Curitiba, Dias falou bonito. Guri, Eduardo Salvador tá dizendo uau, esperando o convite. Top demais. Eu acho que é a tua namorada que está aqui. Luana. A Luana Thaís diz boa noite. Cascão, um abraço, Cascão. Valdemir Mendes diz Eduardo. boa noite, meu amigo Iago. Boa noite, Essa pessoal. galera aí, continuando Agora eu com o tô papo. vendo aqui. Esse Legal, assunto é da hora. mais antigos. Muito bom. Um abraço pra todos vocês aí. Claudir, Cleudir. Um abraço pra todos vocês, pessoal. Fiquem antenadinhos aí, tá? E vamos lá. Vamos que Você vamos. falou de 2 Cs. Correto, né? conhecimento Vamos lá. e Conhecimento cooperação. e cooperação. Vamos lá. Qual é o terceiro? O terceiro é cultura, cara. Eu lembro muito de quando moleque, sentar na área da casa da minha avó e ela contar as histórias sobre as ilhas, de onde ela veio e tal, a história dela, do meu avô. E eu acho que a gente vem se perdendo muito com o quanto a gente passa a cultura parnanguara para as novas gerações, sabe? Do quanto a gente não valoriza a cultura do nosso bairro, por exemplo, de como foi constituído, de como as pessoas conviviam e do quanto essa cultura vai fazer com que a gente cuide melhor do que a nossa. Então, e também de conhecer novas culturas. Quando eu falo isso, assim, porque mais pra frente eu vou falar um pouquinho das oficinas. A gente teve uma oficina que chegou na Califórnia. E essa troca de cultura entre a criançada da minha quebrada, do Parque São João, com estudantes de Harvard, cara, foi muito intenso, foi demais. Eu sei que foi único pra criançada. Fale um pouquinho mais desse projeto aí. Rapaz, a gente tem o Cine 5C, que foi um filme Improváveis, o nome, então quem quiser procurar no YouTube lá também. Ele foi produzido, editado, encenado pelas próprias crianças do Parque São João com celular. E aí esse filme tomou proporções e vieram 12 estudantes da Califórnia na área da casa dos meus pais, no Parque São João, lá na nossa Sério, quebrada, cara? Que legal. assistia esse filme junto com a piazada. Então, coisas que eu digo, né? O filme e o 5C chegaram lá na Califórnia e tem muita gente de Paranaguá que não conhece, não sabe, não conhece o que a gente tem feito e tal. Também por conta de várias questões não darem ibope, né? Eu digo que se acontecer uma tragédia amanhã vai dar muito mais ibope do que uma coisa bacana dessa, que é a valorização da nossa cultura, porque a piazada contou a história da nossa cidade, contou a história do 5C e esse encontro com outras culturas, né? Que foi com o pessoal da Califórnia. Então cultura pra mim é muito forte. A nossa cultura do samba mesmo em Paranaguá, o nosso banho fantasia, que ao meu ver tem se perdido
quando a gente, e eu sei que vou receber bastante crítica agora, mas Vamos lá. quando a gente vem transformando, e não é de hoje, há alguns anos já, um banho à fantasia que iniciou como uma forma de manifestação contra o governo da época, uma forma de manifestação contra as coisas que estavam erradas na cidade, por meio de fantasias e manifestação cultural. A gente passa hoje para vários blocos e abadás separados. Então o meu bloco não se mistura com o teu porque, né, você não tem o meu abadá. Eu vejo que a gente incorporou uma cultura mais da Bahia, do Carnaval da Bahia, e esqueceu um pouco do que é realmente a cultura parnanguara, de que é a manifestação, de que o Banho à Fantasia surgiu para a gente manifestar nossa insatisfação com alguma coisa também, né? Então, quando eu falo de cultura, eu falo que é de resgatar isso, resgatar a nossa Ilha da Cutinga, resgatar a história da nossa ilha de Piaçaguera, a Ilha do Mel. Então, hoje, quando eu olho para as crianças da minha quebrada, lá do Parque São João, da minha comunidade, eu vejo que falta isso nelas. Elas não entendem. E eu fui entender muito mais velho já. Foi depois da minha adolescência que eu fui entender toda essa cultura parnanguara e valorizar mais ainda. Então, a própria cultura do esporte, né? Cara, a gente tem um time centenário, e o quanto a gente não valoriza isso, o quanto algumas questões em torno da história da cidade, a história do Rio Branco, a história do Paranaguá, afastam a sociedade, afastam essa piazada do time. O futebol, o Rio Branco, faz parte da minha infância. A cultura de ir cedo pro estádio, de trocar ideia, de conversar. Quantos casamentos não saíram porque se encontraram na estradinha pré-jogo, cara? A gente perde isso porque a gente deixa outras coisas tomarem conta da história, da nossa cultura. Eu entendo que a gente evolui, né? Porque eles vão falar, mas agora mudou o Banho à Fantasia, é evolução. Eu entendo também que a gente precisa acompanhar, mas nunca esquecer as nossas raízes. Então eu passo muito isso para a piazada, do valorizar aquilo que é nosso, valorizar a nossa cultura, valorizar a cultura da nossa comunidade, que é o quarto C, né? Então, falei aí do conhecimento, da cooperação, da nossa cultura e da comunidade. Eu acredito muito de que a gente, além de cooperar um com o outro, a gente precisa conviver melhor em comunidade. Que significa, lógico, a gente trabalhar em conjunto para um objetivo comum. Na minha cabeça, qual que é o objetivo comum da sociedade, da humanidade como um todo? Cuidar do nosso planeta, cara. Cuidar dos nossos. Cuidar das próximas gerações. Então, quando eu olho para minha quebrada, para minha comunidade, eu busco hoje tentar essa unificação de, cara, todos nós precisamos olhar para essa criançada para que eles continuem cuidando do nosso bairro, cuidando da nossa cidade. É o futuro e a esperança. Eu acredito demais nisso, sim. Porque até é engraçado isso, porque é de uma frase que eu ouvi, moleque, do Pelé, quando fez os 1000 gols lá, que ele falou, precisamos cuidar das nossas criancinhas. E aí o quanto a gente, putz, cara, vê a nossa juventude morrendo e a gente praticamente parece que está de braço cruzado, que a gente não faz nada. Pode não ser muito, né? A gente fala, pode ser muito, mas se um mundo dessa criança for transformado, e lá na frente, com 18, 17, 18 anos, ela olha pra mim e fala assim, tio, eu não fiz besteira porque eu ouvi alguns conselhos seus. Pra mim, a vida valeu a pena, assim mesmo, né? E aí eu acredito demais que a gente precisa cada vez mais buscar isso em Paranaguá como um todo. A gente viver em comunidade. No caso, assim, contribuindo com a linha de raciocínio, eu acho que, além todo esse conhecimento, eu acredito que a criança ela tem que se ocupar, né? A cabeça dela vai ter ocupada. Não adianta você deixar a criança no colégio, de tarde ele não tá fazendo nada, né?
brincadeira, a criança, ela, claro, eu não sou nenhum expert na área da juventude, da criança em si, né? Mas assim, eu acho que ainda assim, por exemplo, estuda de manhã, de tarde vai fazer um cursinho, vai para sei lá, uma escola de futebol, sei lá, procura saber de um projeto social igual o 5C, pega a tua criança, leva para lá pro teu projeto. Então assim, eu acho que além do estudo específico, né, que é a teoria, né, que a escola dá, a criança ainda assim precisa da rua, né, que é aquele ponto que eu tô falando, né, precisa ter o contato com pessoas, com cultura diferente, com projetos diferentes, a maneira de lidar com determinadas situações, né, que eu acho que, querendo ou não, vai angariar, né, no senso cognitivo da criança, vamos dizer. Totalmente. Falando disso, né, desse envolvimento da criança com a comunidade, eu falei aqui, com 11 para 12 anos a gente limpou e cuidou do próprio campinho, né, de futebol. E aí todo domingo a comunidade se reunia nesse campo. Então o pai trazia a gelatina, o outro trazia o arroz, a maionese e tal. E aí depois do nosso jogo de molecada, com 11, 12 anos, torneios, os campeonatos, se reunia na rua mesmo e tal, e confraternizava aquele almoço, aquele bate-papo bacana. Durante a semana, eu lembro que eu ia para uma outra esquina, para um outro lugar, e os pais dos amigos falavam, se você aprontar, vou contar pro teu pai, pra tua mãe, hein, cara. Não vem aprontar pra cá. A mesma coisa acontecia quando os meus amigos iam pra perto da minha casa. Então, meus pais cuidavam pra gente não estar fazendo besteira. Eu sei que uma geração antes da minha não tinha o campo, não tinha essa comunidade envolvida. E uma geração depois da minha também não teve, porque o campo acabou fechando e tal, e não teve. Sempre fale. E a gente percebe a diferença, né, da molecada que foi criada antes de ter o campo, de ter a comunidade envolvida naquele projeto, que era um projeto, ter o campo para a comunidade, da piazada que veio durante o projeto, que daí é um pouco da minha fase, e a piazada que veio depois, que aí entra o meu primo, né? Então, o 5C surgiu porque eu perdi um primo com 8 tiros pro tráfico. Ele tava nóia já. E nessa fase, quando ele faleceu, que eu disse, eu transformei a dor em algo positivo. Então, quando eu perdi meu primo, falei, cara, eu preciso voltar para Paranaguá e fazer alguma coisa pelos meus. Então a gente não tinha, 2015 agora, um campo de futebol, mas a gente teve o 5C, que começou com aula de violão, e aí teve sim o futebol na rua mesmo, o vôlei, dança, teatro, cinema, leitura, só brincadeira, tipo, pra essa piazada socializar e entender que eles fazem parte daquele ambiente, que aquele ambiente é seguro, o bairro é seguro para eles, porque eles são moradores ali. Então tem muito sim, cara. Muito eu acho mesmo. que inclusão, né, o nome disso, vamos dizer, eu acredito que além da comunidade ter esse papel, né, de sociabilidade, do pessoal trabalhar em conjunto, eu acredito ainda que o Estado em si ele também tem a obrigação de poder, não digo vigiar, mas dar um norte para essas crianças, né, com programas e projetos, né. Você falou agora de campo. Eu moro no Bertioga, me criei no Bertioga, inclusive um abraço pro pessoal do Bertioga aí, piazada das antigas, que escuta a gente aí. Cara, colocaram um projeto há 12 anos atrás do governo do estado lá, o Centro da Juventude, uma obra já tá há 12, indo para 13 anos, né, uma porrada de piazada que é amigo meu, infelizmente se perdeu, né, gente, no meio das drogas, mas cara, lá naquele campo rolava campeonato direto. Todo final de semana o pau comia lá, cara. Você não vai acreditar, mas já acredite, porque as duas primeiras traves do campo do Bertioga eram as traves que estavam no campo do Parque São João. As duas primeiras, né? Depois eu lembro que trocaram pra branca, uma grandona lá. Eu lembro da antiga. Nossa. Então, as duas primeiras traves, cara, eram as traves desse campinho que eu acabei de contar a história na frente da minha casa. Então, como tá conectado tudo, cara. Paranaguá é conectado. Eu lembro que eu jogava 5, 6 vezes no dia em todos os campos da cidade. E por mais que tivessem divergências, a gente acabou sendo amigo de toda essa galera do futebol, e de se encontrar e de, né,
ter a comunidade envolvida com alguma coisa. Quando a gente fala do Centro da Juventude, eu fico triste, cara. Eu fico triste porque a minha piazada jogava bola na rua, agora no 5C, por não ter um espaço para eles jogarem adequadamente. E o Centro da Juventude, que era um campo em que a galera se reunia para se divertir, com a proposta de um centro para melhorar ainda mais as condições, se tornou em Mocó. Iam fazer, você viu, chegou a ler o que era o projeto em específico? Cara, eles iam trabalhar em todos os setores, setor social, cultural, projeto, e, se eu não me engano, tinha até uma pista de skate que iam fazer dentro do projeto. Lá atrás, uma bata numa cancha lá para jogar. Cara, já não posso até perder de lembrar. Teve até um campeonato, cara, dentro do Centro de Juventude. Você lembra disso? Eu não lembro quem foi os idealizadores, cara, mas é Arena Mocó. Apelidaram de Arena Mocó, o Centro de Juventude. Tiveram, inclusive, campeonatos lá com troféu e cacete. Então você imagina, né? Isso eu acredito, só desculpa te cortar, mas eu acredito que é legal ao mesmo tempo você ver situações dessas acontecendo, porque é uma maneira da pessoa, da galera que tá ali, expor a sua indignação. Pô, por que não termina um projeto? Não, mas vamos fazer o seguinte, vamos jogar bola lá dentro, vamos fazer um campeonato lá dentro e sair vencedor, sabe? Eu acho muito legal isso, sabe? Pode falar. Falando de comunidade, acredito que falta um pouco disso ainda pro Parnanguara em si, de ocupar não só lá o centro, mas ocupar esses espaços de que são nossos, com cultura, né? Trazer a nossa cultura, a cultura do hip hop. Um abraço pro do rap lá, de que na minha adolescência eu já via do rap fazendo e cantando rap, falando da cultura, falando de Paranaguá, falando dessas mazelas. Então, tipo, falta a gente ocupar mais os nossos espaços também, né? Eu falo da juventude porque não sou tão jovem assim mais, mas a gente, como mais adulto, né, como mais experiente, por ter vivido certas experiências, acredito que a nossa responsabilidade é maior para não deixar essa piazada sem ter esses objetivos, sem ter esses sonhos, sem saber que tudo isso é deles. Eu falo muito né, cara, mas nós no Parque São João, quando surge o 5C, eu digo que ele já não nasceu só de uma ideia minha, ele já nasceu da comunidade ter comprado a ideia. Hoje vocês são em quantos? Cara, por conta da pandemia, a gente mudou toda a configuração do 5C, né? Então, até antes da pandemia, a gente recebia 60 crianças todo sábado, com 10 voluntários. Desses 10, pelo menos 6 eram crianças em 2015. Então, quando eles fizeram 12 para 13 anos, 13 para 14, eles se tornaram voluntários no 5C. Então, é a comunidade cuidando da comunidade, né? Tudo que eles aprenderam enquanto crianças, quando se tornaram adolescentes, tiveram, eu não digo missão, mas eles tiveram a responsabilidade de passar o conhecimento deles para as outras crianças. Então, a maior responsabilidade está em quem detém o conhecimento. E aí, veio a pandemia, a gente falou, putz, e agora? Como que faz? A gente conseguiu uma Kombi, que é dançarino o nome da Kombi, e começou a levar, além do álcool gel, material de higienização por conta da pandemia, máscara e tal, atividades na casa das crianças. Então a gente passou 2 anos levando essas atividades para a criançada. No pós-pandemia, que foi esse ano de 2022, a gente reconfigurou. E aí falou assim, o 5C não precisa da sede especificamente, do local aqui. Nós vamos com o 5C onde a criançada estiver. Até porque a gente fala assim que a comunidade vai se fechando. Então, onde eu moro hoje tem muito mais muro do que cerca, né? E a piazada vai indo para mais longe. Então, eu quero hoje levar o 5C para um Rio da Vaca, por exemplo. Eu quero levar o 5C lá para a Vila Guarani. Então, é um projeto que está itinerante. Esteve itinerante esse último ano. E aí, com esse projeto, a gente foi para as escolas.
Então essa história que eu venho contando e tal, a gente escreveu um livro infantil e entregou o ano passado 2.000 livros para a criançada nas escolas, contando 5 histórias reais, inclusive a do meu primo, de uma forma bem lúdica para essa criançada, para que eles tenham esse contato desde Como é que foi a coleta de recursos para poder 2.000 livros? Cara, eu vou falar um pouquinho do cinema primeiro. Bora. Né, porque também foi a arrecadação, né, parceria. Então, quando 2016 para 2017 a gente falou, cara, vamos procurar edital, né? Só trampar para pagar a conta do 5C não tá dando, vamos buscar edital e tal. E surgiu o edital de Curitiba do Instituto Legado. E lá, cara, eu comecei a sonhar maior ainda do que eu já sonhava. Porque pra mim, a aula de violão, a criançada ali interagindo, já tava de bom tamanho. E nesse projeto eles falaram, o que vocês precisam? A criançada usava o banheiro da casa dos meus pais. Estavam num barracão de eucalipto e telhado fino, fraco, né? A gente construiu, por meio do mutirão, a comunidade ajudando e tal, doações, o banheiro do 5C e um barracão maior. E nesse projeto de capacitação lá em Curitiba, eles falaram, o que vocês querem pro 5C? Eu falei, putz, eu já consegui o banheiro, o que eu queria já tá feito. E aí, a criançada falou assim, cara, nós nunca fomos no cinema. Aí eu fiz uma pesquisa com a piazada, fiz essa pergunta e várias outras. 90% da piazada que ia no 5C nunca tinham ido no cinema. Nunca tinha ido no cinema? Nunca tinha ido no cinema, 90%. E aí, em parceria, a Ju teve aqui, né? Em parceria com o Rotary, a gente levou essa criançada no cinema. Só que antes de levá-los no cinema, a gente produziu o filme Improváveis. Foi construído por eles mesmos, a história, o roteiro. Então eles decidiram que seria na praia, no próprio 5C e em Paris. Então imagina como você faz um filme com a piazada só com o celular na praia e em Paris. Aí a gente foi se moldando porque eles queriam. E esse projeto foi bancado pelo Instituto. Então foram 533 instituições do Brasil inteiro inscritas nesse projeto, nesse edital. Nós ficamos entre as 10 finalistas em 2017. E das 10 finalistas, eles premiaram 3 para produzir e construir o projeto que a gente tinha apresentado. Então nós fomos uma das premiadas entre 533 instituições do Brasil inteiro para fundar o cinema do 5C. Caraca, meus parabéns, cara. Cara, pô, que legal, cara. E é nessa que eu digo, cara, a gente tem muita coisa boa, velho. A gente tem muita coisa boa em Paranaguá e que precisa de alguma forma ser mostrada. Se uma instituição, se uma comunidade até então vista como perigosa em Paranaguá, a quinta com o maior número de registro no Conselho Tutelar, foi capaz de produzir um filme com recurso praticamente zero, fundar um cinema e fazer com que esse filme chegasse lá na Califórnia, o tanto de coisa boa que a gente pode extrair dessa piazada, dessa comunidade e fazer com que essa criançada tenha uma profissão nesse sentido também. Então eu hoje, por conta da pandemia esse último ano, me sinto até frustrado assim de não dar continuidade nesse projeto lá, porque na minha cabeça alguém daquela piazada já poderia estar fazendo filme em Curitiba, produzindo seus próprios filmes aqui, né? Ou numa companhia de teatro, ou trabalhando numa TV, numa rádio aqui da cidade, mexendo com sonorização, com imagem, porque eles tiveram noção disso e provavelmente tenham se apaixonado pelo filme, pela produção, e aí ficamos 3 anos sem ter esse incentivo, sem ter essa continuidade. Então não basta só, né,
dar o doce para a criança, porque a criança, o doce acaba. A gente precisa ter uma continuidade para que ela possa comprar aquele doce, para que ela possa continuar naquele sentido. Então, eu sou entusiasta, cara. Sou entusiasta de que Paranaguá vai se transformar, de que a gente vai poder divulgar cada vez mais esses bons exemplos da piazada, da nossa comunidade. Como eu falei, do rap. A gente tem a ACM fazendo um trabalho incrível também lá na Vila Santa Maria. A gente tem na Vila do Sol o Grão Mostarda. Tem uma galera forte fazendo acontecer na cidade. O problema é que não dá ibope, né, velho? O problema é que é difícil da galera se interessar por muito tempo. Tipo, é mais um fazendo coisa boa, ponto. Então o que acontece de ruim na cidade parece que ganha proporções maiores, assim. Um exemplo nítido foi anteontem, que nos veículos de informação estavam dizendo que o rapaz entra no motel lá, armado, atrás não sei o que, daí, enfim, lá embaixo deu 1000 curtidas pra mais, um monte de comentários dizendo esse é corno, não sei o que, papapá, piriri, no fim das contas, nada a ver com traição, nada a ver, tinha a ver com sequestro, tinha a ver com algo, então assim, viralizou muito mais, né, algo como isso do que, por exemplo, um projeto seu, né, que bate e reflete diretamente na vida social, na vida das crianças, por exemplo, das crianças da família, né, como um todo, né, porque se você tem, se você dá a continuidade de um trabalho da criança, você deixa também o pai e a mãe contente, né, porque, meu filho pelo menos tá trabalhando esse conceito, né, de vivência, né? Tá vivenciando outras realidades, né? O que eu ia te perguntar é até que idade que você trabalha com as crianças lá? Então, no 5C, o projeto era até 12 anos. E aí as nossas crianças começaram a fazer 13. E a gente falou, e agora? Aí a gente promoveu um curso de capacitação para se tornar voluntário, né? E aí essa piazada começou a atuar como voluntário Esse 5C, ele também, na perspectiva dele, ele também pode oferecer cursos, por exemplo, profissional? Sim, o nosso estatuto permite. E para esse ano, cara, a gente tava conversando no off aí que a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, como a gente ficou esses 3 anos parado, para 2023 agora eu falei, cara, eu preciso retomar algumas coisas, né? Nós não vamos retomar as atividades esportivas, porque a gente não tem espaço para isso. E agora com asfalto na rua não dá para eu deixar a criançada na rua. Então não tem como trancar a rua para fazer os esportes. Mas sim, a ideia é trazer alguma questão mais profissionalizante. Um pré-jovem aprendiz. Porque hoje com 14 a piazada já pode ir para o mercado de trabalho como jovem aprendiz, né? Mas a gente vê que cada vez mais cedo a criançada tem se envolvido com as drogas mesmo, né? E de como a gente precisa ter alguns cursos pré-jovem aprendiz, para que ele já chegue no jovem aprendiz com uma bagagem diferente de vida, de mundo. Assim, mas aí é que volta naquele negócio que eu falei para você, que é a base familiar, que infelizmente tem gente que não tem, né? Mas ela assim, ela é muito importante, né? Você imagina ter um pai e uma mãe ativa, infelizmente tem gente que não tem, infelizmente, a vida teve que ensinar, mas você vê como é importante, né? Porque é necessário esse pré-jovem aprendiz, né? Coisa que eu acredito que daria muito bem para a família estar fazendo isso, né? Já sair dentro de casa com seus preceitos já meio que encaminhados, né? E seguir uma vida de estudo, né? Então, às vezes a gente precisa se precaver, né? E falando do pai, da mãe, do avó que toma conta sozinha dos netos, do padrasto, da madrasta, essa configuração toda de família que a gente vê hoje diferente da que a gente tinha há 30 anos atrás, 40 anos atrás, a importância de estar ligada a esses projetos, né? De que eu vejo assim, pelo menos no Parque São João, lá na nossa comunidade, que os pais, as mães, os responsáveis, eles não simplesmente largam a criança lá no 5C e pronto, tá tudo certo, daqui pra frente é com o Jota que vai fazer as oficinas.
eles se envolvem também. Então, quando a gente faz festa junina, por exemplo, os pais, a comunidade se tornam voluntários na produção do lanche, na entrega do lanche e tal, estão junto com a gente. No Natal, no Ano Novo. Então, antes pandemia, eu sempre tive muito isso comigo, de que o envolvimento da comunidade é fundamental. Para você ter uma ideia, a gente 2015, 16, 17, 18 e 19, que não teve pandemia, foram 5 anos que a gente fez Páscoa, Natal, Festa Junina, Dia das Crianças, sem gastar R$1 da instituição. Tudo com a ajuda da comunidade. É a mãe que fez o bolo, a mãe que fez o suco, a mãe que doou o refrigerante, o pai que veio na hora ajudar a limpar a rua, a montar as barracas. Esse valor de comunidade que eu tinha no campo de futebol lá, né, da comunidade cuidando de mim enquanto criança, eu tentei trazer para dentro do 5C nesse novo formato, de que nas festas ajuda, no voluntariado, o pai, a mãe, o tio, o primo que sabe tocar um violão. Então, a gente trabalhando de comum acordo para melhorar, né, a vivência, a socialização dessa criançada lá no 5C, no Parque São João. E hoje, quais são os projetos que estão em andamento? A gente tem o 5C na escola, que é a entrega do livro infantil para os alunos e alunas do 5º ano. Todo ano é garantido esses livros? Não, a gente corre atrás, né? Então, a campanha de Natal de 2022 foi e é fundamental para a produção dos 2.000 livros desse ano. Então, ao invés de pedir presente, brinquedo no Natal do ano passado, a gente pediu para doar um livro para a criançada, no valor de R$5. Então, a gente tem todo o dinheiro hoje para produzir os 2.000 livros. E agora, dia 15 de fevereiro, a gente vai mandar para impressão, né? Os livros estão garantidos, mas aí tem o mês a mês. A gente vai de Kombi, tem combustível, tem manutenção, tem o seguro da Kombi e tal. E aí tem outras campanhas durante o ano para manter o 5C na escola, que é um dos projetos. O segundo projeto é o Cine 5C. Então o cinema não acabou lá com a produção daquele filme. Hoje a gente leva o filme Improváveis para as escolas, e a ideia é levar o cinema na Kombi para os bairros. E como é que é, pegando uma vírgula aí, como é que é a tratativa dos diretores do colégio? Aceita, legal, gosta? Cara, muito bom, muito bom. Eu tive uma abertura muito grande lá, porque eu fiz pedagogia em 2010, né? Quando 2009, ali 2008, 2009, quando a gente já sabia da doença do meu pai, fibromialgia, não tem cura, então eu trabalhava e falava assim, cara, eu vou ganhar o dinheiro que for, eu não vou conseguir curar meu pai. A doença dele não tem cura. Então o dinheiro não pode ser o mais importante para mim. E aí eu fui me reencontrei na pedagogia. Me reencontrei na Casa Lar dos meninos, em que a gente se vestia de palhaço para passar um dia com a criançada lá. E o sorriso daquela piazada que não tem pai, não tem mãe, tá morando num lar, me contagiou tanto que eu falei, cara, é isso que eu quero pra vida. Aí eu comecei a fazer pedagogia. No curso de pedagogia, eu conheci a Tenille, que é a secretária de educação hoje, que se tornou minha irmã, cara, durante a faculdade. E depois do tempo com o 5C, eu cheguei com o livro, ela falou, não, cara, vamos tocar, você já tem os livros, as escolas vão estar de porta aberta para você e tal. Não precisa passar pro núcleo, pode ir direto à tratativa? No município pode ir direto com a secretaria, né? Que é um projeto, não faz parte da grade curricular das crianças, é um projeto. No estado, que daí a partir do 6º ano, aí precisa do núcleo de educação, todo o trâmite com o núcleo. Eu não cheguei a conversar com o núcleo ainda a respeito disso, sabe? Mas esse conteúdo que você também está criando, ele não é para essa idade, ou é? Para 16 anos? Não, pro 5º ano. O 5º ano é de 10, 11, tem alguns com 12, mas é nessa faixa etária, 10, 11, 12. Que sempre foi o público máximo do 5C ali, né? 12 anos, que é essa pré-adolescência. Então a gente já vem por meio do lúdico. Então eu chego com a Kombi Home, a Kombi dançarina, na escola,
com uma tela de cinema, então a piazada... Hoje vai ter cinema. Deixa eu ver aqui. Hoje vai ter cinema. Teve um amigo teu que... João Ed, parceirão. Um abraço pra você. O Flash. O nosso Flash. O Flash é demais, cara, também. A primeira festa junina, ele com o pessoal da Liga da Justiça estavam lá no 5C, na festa junina, fazendo essa alegria pra criançada, né, cara? Então imagina a criançada do meu bairro, da comunidade, ter contato com um super-herói. Tipo, e ele fala aí, né? Ver o sorriso de uma criança não tem preço, não tem mesmo. E esse é o meu grande pagamento, cara. Eu falo pra tu, pô, João, mas você tem salário, você recebe pra isso? Eu falo, cara, não. Pra mim o sorriso dessa piazada que é o meu pagamento hoje. Tem mais alguém lá? André Alboit. André Alboit. Boa noite, meu parceiro. Boa noite. Vamos dar uns recadinhos aí. Tem mais gente aí pra mandar um recado? Daí eu já volto a falar deixa eu dar uma olhada. Falar do cinema aí. O último que me aparece aqui é o João. Um abração pra galera aí. Vai lá, mande lá. Né? Então, tem o 5C na escola, tem o cinema, né? O Cine 5C, que hoje vai nas escolas e apresenta o filme Improváveis para os alunos. Principalmente falando pra eles, cara, se a minha piazada, se a minha criançada lá conseguiu fazer um filme que chegou na Califórnia, mano, vocês podem fazer qualquer coisa. Acho que o grande recado que eu deixo nas escolas hoje é isso. Então vocês têm potencial, vocês têm capacidade para fazer qualquer coisa, criançada. A minha criançada foi capaz de produzir um filme e chegar lá na Califórnia. Então continuem sonhando, continuem buscando aquilo que vocês querem na vida por meio do conhecimento, por meio de valorizar a tua cultura, a tua história, as tuas raízes, por meio de agir em comunidade e sempre cooperando um com os outros. Aí você tem o 5C, que é a conscientização. Só na minha visão, na minha filosofia, né, na nossa filosofia do 5C, que esses 4 primeiros Cs transformam a consciência da criança, do ser humano, da gente adulto, em fazer cada vez mais e melhor para um futuro. Aí, fora esse cinema na escola, a gente quer, uma vez por mês, a partir de fevereiro agora, levar o cinema nos bairros também. Então estou preparando a Kombi aí para a energia solar, preparando ela para que ela chegue nas comunidades aí, nas outras comunidades, e a gente leve o cinema para os bairros. O terceiro projeto começa agora quinta-feira, então a piazada, a criançada aí que está me ouvindo, a partir dos 12 anos daí, é o Pá na Água, em parceria com o Passaú na Canoa Havaiana aqui Atenção então, criançada, mãe, família que está na escuta aí, mulherada, que gostaria de botar um projeto aí para o seu filho, lá vai o recado. A partir de quinta-feira, 17h30, na orla ali do Rio Tiberê, próximo, na Canoa Havaiana da Passaúna, a gente vai reunir, né, a primeira turma com 12 adolescentes, então é pouca vaga. Então quem quiser, né, manda uma mensagem lá no nosso Instagram, nas nossas redes sociais. Qual que é a rede social? @5C Centro Cultural. Todas. @5C Centro Cultural. YouTube, Facebook, lá TikTok, você encontra o número seu, Twitter. lá entra em contato fácil. Facinho. Localiza lá, quero fazer parte do time da canoa, porque a ideia é que a gente transforme essa piazada também em atleta, né? Dia 10 de março agora a gente está indo para Ilha Bela, né, em Ubatuba, lá São Paulo, para competir, e junto com o Alex, meu parceiro lá, o que comanda, nosso capitão comanda a canoa aqui em Paranaguá, a gente tem esse projeto para formar atleta também. Então hoje o único projeto esportivo fora do 5C vai ser o Pá na Água, para levar essa criançada, né, esses adolescentes, para praticar esporte, diferentemente do futebol, do vôlei, né, que a gente sabe que tem. A Agatha também faz um trabalho incrível, nossa medalhista aí, e de que eu acho que a gente precisa cada vez mais fomentar também a história dela. Faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa realidade. E o quarto projeto do 5C é também uma web rádio, cara.
Olha que da hora. A gente tem uma web rádio já, que hoje funciona, né, 24 horas, com música e alguns programas nossos, nada ao vivo, mas o principal dessa web rádio é fazer com que a criançada tenha aula de editorial, tenha aula de roteirização, tenha aula de locução, tenha aula de sonorização. E aí quem sabe essa piazada aí daqui a pouco formar a própria rádio, querer falar sobre os assuntos de game, por exemplo, eles saberem que não é só jogar o videogame, que eles podem, né, angariar recursos por meio de um outro projeto e tal, de que eles podem ter um podcast lá para falar sobre o bairro, né? Então, cara, Cara, fomentar. através de jogo eu aprendi o básico do inglês. Do inglês, claro. Entendeu? O básico do básico. Então, Pô, dá pra você aprender. então, cara, ó, o pessoal falou do inglês, se ficar meio confuso, né, cara, que a gente vai num assunto, volta no outro, volta um pouco o vídeo aí pra lembrar o que a gente tava falando, né. Ó, a gente ficou sabendo em 2019, em março, que viriam os 10 estudantes lá da Califórnia em junho Deste ano. de 2019. 19. E daí durante esses 3 meses eu tinha aula de inglês na hora do almoço, todos os dias, meia hora de aula, pra no sábado dar aula de inglês pra piazada, pra poder se comunicar com os gringos que vinham lá, Olha lá. dos Estados Unidos, cara. E depois que os gringos foram embora e tal, eu perguntei pra uma das crianças, daí, conseguiu conversar com eles e tal? Tio, não entendia nada do que ela falava, mas quando ela perguntou meu nome, eu consegui responder My name is John. Eu falei, cara, é isso, velho. É isso, Se contactou, essa se relação, comunicou. essa relação da cultura, da nossa cultura com a cultura deles e tal. E tenho certeza que esse moleque, né, na escola deve Pô, ter... já falei com gringo, cara. Já falei Pô, com o cara gringo, do outro cara. país, cara. Pô, o inglês é mó da hora, porque teve essa relação mais prática, né, da aula, do que aquela situação mais chata de tipo, cara, verbo to be, de novo. Não, cara, vamos pra prática, velho. Tem um objetivo de estar estudando aquilo, né? Então acho que é Hoje muito o 5C, ele quais os desafios hoje, as dificuldades hoje você conseguir enfrentar aí? Cara, até dezembro do ano passado, eu estava, né, empregado com consultoria e tal, para tocar o 5C aos sábados. Então, até o dezembro do ano passado, eu não me preocupava muito com as contas do 5C, porque eu trabalhava para manter a instituição. Para esse ano, o primeiro desafio é pagar as contas do mês, mesmo assim. Porque como eu tenho ido toda terça e quinta nas escolas, cara, eu tenho me dedicado praticamente 100% para o 5C. Então a gente tava falando um pouco disso agora há pouco. Às vezes a gente esquece de ganhar dinheiro, né? A gente faz a arte que vai para as redes sociais, a gente edita o vídeo, a gente faz a gravação, aí prepara o que vai falar para a criançada lá no dia, tem que preparar a Kombi 2-3 dias antes e tal. Então é toda uma logística voltada para o 5C. Então a partir desse ano agora, o primeiro maior desafio é assim, tipo, cara, pagar as contas. Porque tem duas decisões: ou eu volto a trabalhar durante a semana e mantenho o 5C só nos sábados e não preciso tá pedindo ou tá fazendo rifa e se virando nos 30 para pagar a conta, ou eu me dedico 100% ao 5C e aí vai bater em porta, pedir patrocínio, pedir apoio. Mas esse é um ponto complicado, né, cara? Total, né? Porque Total. é praticamente a mesma coisa que aqueles missionários, né? Ou você vai, se joga devoto à situação, ou você mantém aquilo ali em paralelo, às vezes, né? Paralelo. E de fato é difícil mesmo, cara. A gente tava papeando, né, sobre, né? Tem muitas pendências e aí a gente às vezes acaba de ganhar dinheiro, né? Por exemplo, eu tinha um serviço para fazer semana passada com a máquina lá, não tive que agendar para um outro dia o serviço porque tinha pendências que era da comunidade lá, que eu tinha que ir falar com fulano, falar com Beltrano, e aí, porra, então no dia eu não pude trabalhar, não pude, né? Sou autônomo, não pude, no caso, ganhar dinheirinho, né? Botei a situação na frente, né? Mas isso, cara, eu penso assim que
não deixa de ser ruim. Não, sabe? Não deixa de ser ruim. não mesmo. Porque na visão espiritual da coisa, esses negócios de materialismo, a gente morre, nada fica, né? E sem Então, contar o aprendizado, né? Tipo, hoje assim, ó, eu posso dizer que eu não estar com um emprego fixo tem me dado muito mais bagagem para aprender a editar um vídeo, a produzir, a fazer uma abordagem comercial, coisa que, cara, putz, eu não sei vender, mas eu vou ter que aprender. Então, geram outras oportunidades. Essa barreira me gera outras oportunidades, né? Então, não é uma forma de reclamar, né? Mas é uma forma de escolha. Então, lá com minha adolescência, que eu comecei a trabalhar há 13, 14 anos, e aí eu até deixo isso registrado no livro lá, né? Eu queria chegar aos 40 anos e ter meu R$1 milhão na conta, cara. quem não, né? Era o que eu trabalhei muito tempo para isso. Tipo, cara, eu vou juntar aqui, vou trabalhar 3, 4 dias virado, porque famoso lata seca mesmo, cara. Trabalhei em Porto, então 2, 3 dias virado trabalhando para final do mês ter a grana para botar lá no... Esse ano eu completo 40 anos, não tenho R$1 milhão na conta. Mas eu tenho provavelmente uns 500 mil sorrisos aí espontâneos e sinceros, que realmente me garantiram a plena felicidade que o dinheiro não me trouxe. Então hoje eu sei que o dinheiro é necessário, né? Falando de pedir, de doação, isso e aquilo, é para pagar as contas da instituição, porque hoje a lei municipal ainda não permite presidente, diretoria de associações sem fins lucrativos receber para isso. Eu acho justo, sabia? Tem os dois lados, né? Tem os dois lados. Tem a lei federal hoje, de 2015, o marco regulatório de 2015, que permite com algumas condições. Então não pode ter parente na associação, você tem que ter exclusividade para a associação, teu salário, além de estar de acordo com o mercado, tem que ter um percentual mínimo lá. Então... Tá, mas no Estatuto da Criação, se você colocar lá que os representantes podem ser remunerados... Então, hoje é porque varia muito, né, cara? Por exemplo, assim, ó, o meu estatuto, o Estatuto do 5C hoje diz que não permite. Sim. A gente então, na criação do estatuto, igual lá também, no Jardim do Bosque, não permite. Por quê? Porque a legislação federal não permitia, né? Então, por isso eu trabalhava a semana inteira para garantir. Mas é um ponto interessante que dá pra gente conversar. Assim, por que você acha que... Porque você falou que tem os dois pontos. Eu acredito que não é interessante lideranças, presidentes de associações, de ONGs, esse tipo de apesar, porque assim, é complexo ao mesmo tempo, sabe? Porque assim, se você for botar uma pessoa que está num projeto desse de frente recebendo, aquilo ali naturalmente vai se tornar algo politiqueiro, eu acredito, sabe? Que a pessoa vai às vezes mais pelo dinheiro, não é nem pelo amor mesmo da causa, sabe? Então eu acho que a gente às vezes estaria à mercê de pessoas que não têm aquele amor mesmo, aquela empatia mesmo com a criança. Vamos supor que você no projeto, no teu lugar, na próxima gestão, outra pessoa vem, ganha, né, e digamos que comece a ganhar um salário, mas e qual será a tratativa dessa pessoa com relação, qual é a empatia, né, qual é o amor que ela vai ter? Então eu acho que quando você coloca dinheiro em cima de ações sociais, eu acho que começa a turvar as coisas. É a minha perspectiva, entendeu? Por outro lado, também acredito que o cara, ele às vezes deixa de trabalhar para poder, que é o exemplo que eu te falei, que a gente faz. Deixa de trabalhar para ir lá resolver um problema da comunidade. Deixa de poder ganhar um dinheirinho para ir lá resolver o problema da vizinha, do vizinho, né? Claro, deveria ganhar um recurso, outro para poder sobreviver, já que vai deixar de trabalhar. Tá dedicado 100%. Tá dedicado àquilo. 100%. Então, vamos supor, talvez se cumprisse algumas determinados pontos, né, que sejam criteriosos mesmo, assim, acho que até assim seria aceitável, né, um salário, né? O que tu acha? O que eu acho hoje basicamente é o que está na lei, né? Então, assim, a lei
para mim, ela é muito clara e correta. O problema são as pessoas que utilizam dessa lei para levar vantagem. Então, a lei diz, não pode ter parente na associação, você não pode passar de um percentual lá de receber, não pode dividir lucro, e o dinheiro, né, o salário em si, é de acordo com o mercado e com as suas responsabilidades. Então, por exemplo, se eu sou diretor e vou trabalhar de tesoureiro, se eu fosse trabalhar de tesoureiro para a empresa do Iago lá, quanto que o Iago ia me pagar financeiramente para ser um administrativo financeiro? R$2.000? É isso que vai pro conselho da instituição decidir e falar, não, R$2.000 é o preço do justo a se pagar. Mas eu estou pagando R$2.000, mas não estou fazendo atividade para as crianças. Não, a prioridade é a atividade para as crianças. O salário é se tiver recurso para te pagar o salário. Então a legislação hoje permite de acordo com aquilo. O que acontece, e a gente sabe, que muitas pessoas se aproveitam das instituições sociais para levar vantagem, né? Para fazer o tal do caixa 2. Como é que eu em sã consciência, vou ganhar R$10.000 enquanto criança da minha comunidade não tem a cesta básica do mês? Tipo, cara, não bate, não condiz. Mas a legislação aí diz, você precisa ter um conselho fiscal, você precisa prestar conta, você precisa ter contabilidade, você precisa... não fazer falcatrua, né? Mas ainda assim tem gente que faz. Tem gente que dá jeito. Não sei cara, como. O brasileiro, cara, culturalmente a gente tem né, essas questões mais tipo de criança, do ser humano em si acabar levando vantagem nas questões, né? Isso eu acho muito ruim mesmo. Deixa eu só... Tem algum recado, será? Só pra gente tentar alinhar aí. Vamos lá. Não, recado não tem. Perguntas também. Pode fazer perguntas aí. Tirou o chiado. Agora aí. Sim. Voltou o chiado. Qualquer pergunta, pessoal. Quiserem fazer uma pergunta pro João, ok? Essa é a hora. Bom, pra gente finalizar, o que Rapaz, que você... já passou tão rápido assim. O que você gostaria de passar para a comunidade jovem daí de Paranaguá? O que você acha assim que pode mandar uma mensagem bacana para eles aí? Iago, tá pra gente tocar só um comercialzinho pra gente tentar arrumar esse ronco aí, ou tá contigo o chiado? Tá com um chiadinho, mas tá bem pouquinho. É só o retorno, será? Ou tá lá pra eles também? Pera aí, só vou abaixar aqui, comercialzinho, a gente já volta aí, beleza? Já voltemos então, pessoal. Vamos segurando um pouquinho. A sua melhor companhia. Bom gosto e qualidade no ar. É aqui. Agora para a festa da sua programação que faz a diferença. Com a confeitaria do ar, faça o seu orçamento. Aqui toca tudo o que você quer ouvir. Sintonia total com você. E outros. Confeitaria do ar. Mais alegria no ar. Uma rádio feita pra você. Arco-Íris. Agora para a festa da mamãe ou do papai. Ou da pequena ou do pequeno. Pela violência que existia na época e tal. A minha perspectiva não era passar dos 18. E os 5Cs, né, Ele manda uma mensagem pra piazada. De que Você está procurando cama, cabeceira ou acessórios para seu quarto? Você tem que ir na rua José Gomes 690. Ali está o Boutique da Cama com grande novidade para você. Tudo em 12 vezes no cartão Visa e outros pela Fanserve em 10 vezes. Entregando em todo o litoral e não cobra frete. Telefone para contato 985 26 35 25. Boutique da Cama, Paranaguá, Paraná. Na rua José Gomes. Uau! Esse assunto é da hora!
Vamos lá, voltamos, pessoal. Muriel aqui mandou também um abraço pra você. Conhece Muriel? Pô, Mumu, Ela abração falou que mesmo, acabou de falar que ela é fã dos seus trabalhos aqui. É recíproco, ela sabe que... a Muriel é uma pessoa, Iago, já me metendo para trazer ele para cá também, pelo ativismo dela com o meio ambiente e tal. Deixa eu falar para você que ela faz parte da diretoria da associação. É isso, cara. É vizinha minha. O pessoal do Instituto ECOI que trabalha muito essa questão ambiental também. A gente tem muita coisa bacana acontecendo aí. Falou, né? Finalmente já passou voando, tanta coisa para falar ainda, a gente vai marcar um outro dia, hein, Iago? Eu tava querendo trazer a Muriel para cá, mas para falar sobre trânsito. Só ela também junto, né? Porque eu tô querendo trazer o sargento, não sei se é Thomas ou Tomás, como se fala, mas ele é especializado na área de trânsito. Eu queria trazer ela também, porque ela, adora uma bike, né? A filosofia dela é dar de bike mesmo, né? Tem seu veículo, mas ela gosta de andar da bicicleta dela e eu acho isso massa. E é interessante levar isso também para o público, para conhecimento, né? Numa cidade que tem 2 bicicletas para cada habitante, né? Então, tem bicicleta pra caramba, né? A gente precisa ajuda a não poluir aí no nosso ambiente e tal, preservação do futuro, saúde. Preservação do futuro dessa criançada também, né? Então tá tudo conectado. Você me perguntou, né, sobre um recado final e tal. Te perguntei sobre o que você pode falar para a turma. O que eu posso falar principalmente para a criançada, para a juventude. Eu vou voltar a falar o que eu disse no começo, que pelo histórico do meu bairro na época, não era nem Parque São João, era posto fiscal, pela comunidade e pela violência que existia na época, pelo meu envolvimento e conhecimento da quebrada e do pessoal que eu andava, a minha perspectiva, assim como dos outros moleques da minha quebrada, era não passar dos 18 anos. E eu digo que os 5Cs me salvaram, mesmo sem eu saber que eram os 5Cs. Então, se tem um recado para deixar para essa criançada, para essa juventude, busquem conhecimento o tempo todo, não deixem de estudar nunca, cara. Cooperem um com os outros. Quanto mais se fortalecerem em ajudar o próximo, melhor o retorno. Valorizem demais a nossa cultura. A gente falou aqui, cara, da nossa cultura das ilhas, a nossa cultura caiçara, a nossa cultura do Rio Branco, a nossa cultura dos nossos casarões, do nosso samba, da nossa história, cara. Tem tanta história bacana na cidade, a gente precisa valorizar a nossa cultura. E conhecer novas culturas, sim, com certeza. Você aprende, né? Levando a nossa cultura pra frente. Fortaleçam a comunidade. Quanto mais vocês fortalecerem a comunidade de vocês, melhor o futuro para ela. E eu digo isso em buscar melhorias, em reivindicar, em criar algo novo, criar o que está faltando para vocês. Então busquem fortalecer sempre esse bem comum, que é trabalhar unido pela própria comunidade. Eu costumo dizer que é a quebrada pela quebrada, mano. Se a gente não fizer, dificilmente vai vir alguém bater na nossa porta e falar assim: e daí? O bairro está precisando de alguma coisa? A gente precisa fortalecer a comunidade. Esses 4 vai trazer consciência, cara. Vai trazer essa consciência de cuidar melhor do nosso ambiente. Vai trazer essa consciência de que, cara, realmente as drogas têm 2 caminhos, mano. É cadeia ou é morte. E eu particularmente, tô cansado de ver o que tá acontecendo, assim como aconteceu com meu primo em 2015, velho. 2013, desculpa. Porque 2015 a gente fundou a ONG, mas ele faleceu em 2013. Só quem perde um amigo, um ente querido, sabe a dor que é, né? O que a droga faz. Então a gente tenha mais consciência de fazer boas escolhas. No mais, cara, é 50%. 50% é o que a gente vem tentando fazer e 50% é a escolha da pessoa. Então não adianta nada eu falar, o Iago falar, os pais falarem, a comunidade falar, se a pessoa não quiser, mano. O que eu posso deixar de último recado mesmo assim: queira fazer melhor para você, queira fazer melhor para o outro, queira fazer melhor pela nossa cidade. Acho que é isso. A ação
a teoria é importante, mas a prática também é total, né? Não adianta a gente só falar o que é bonito, como é que poderia ser, se não contribui, não é verdade? Se não fizer, se não contribuir, se não querer fazer melhor, cara, as coisas não vão mudar assim, né? Não Deixar na mão de quem às vezes pouco se importa, né? Então, muito obrigado. Quem agradece sou eu. Falar João, do 5C é sempre um prazer, cara. Muito legal mesmo, sabe? Inclusive, esses tipos de histórias, assim, eu acredito que chega nas pessoas, e essas pessoas, quem tem aquele tino de querer ajudar o próximo, de quem tem aquela vontade mútua de querer trabalhar em conjunto, né? Porque tem muitas pessoas que naturalmente gostam disso e querem, às vezes, até achar um meio de como praticar isso, né? Então fica evidente aí de que existe aqui em Paranaguá, sim, pessoal, atividades, existem projetos bonitos, magníficos aí que são voltados à comunidade. Semana passada nós entrevistamos o pessoal da Rotary Club, também faz um excelente trabalho aí voltado à comunidade, né? Voltado a Paranaguá como um todo, né? E mais empatia, né? Mais empatia, né? Se botar no lugar do outro e bola pra frente. Mais uma vez, muito obrigado, João. Agradeço mesmo. Quem agradece sou eu. Um abração lá pra nossa quebrada, manda um abraço pra turma. E pra todas as quebradas de Paranaguá, cara, que a gente sabe. Isso não aí. É fácil, mas a gente tá junto. Um abraço pra vocês. Até semana que vem, pessoal. Nossa Vila Podcast. Fica com Deus. Tchau, tchau. Continue ligado. Já, mais sucessos. Mais música. Mais rádio. Mais você.